Meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar orando e buscando a presença de Deus. Hoje é o 26º dia da nossa campanha de oração e jejum pela família, pela igreja e pelo Brasil. No meio desta epidemia, estamos buscando o socorro de Deus. Apesar de todos os esforços humanos, mas a nossa vitória vem do Senhor. E hoje eu quero falar sobre crescimento espiritual. Leia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso de número 11 em diante diz assim: Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Verso de número 12 e 13 diz assim: Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem espiritual é submisso e dependente de Deus. Por isso, ele busca a Deus em oração e jejum para conhecer cada vez mais a vontade de Deus para a sua vida. Diferente do homem natural, que não tem Deus no seu coração e por isso ele depende mais das coisas materiais do que das coisas espirituais. Assim como crescemos fisicamente, também devemos crescer espiritualmente. O crescimento espiritual é evidenciado na minha vida diária em obedecer a Deus, em deixar de lado os valores mundanos, os princípios mundanos, para me entregar os valores da palavra de Deus e seguir as orientações do Espírito Santo. Sobre o crescimento espiritual, há 3 coisas importantes que nós precisamos conhecer. Em primeiro lugar, só o Espírito Santo tem a plenitude da sabedoria de Deus. Ninguém mais. É o que fala o verso de número 11. Assim como o Espírito do homem conhece o homem, só o Espírito Santo de Deus conhece a Deus, conhece os segredos de Deus e tem a plenitude da sabedoria de Deus. É por isso que, mesmo que alguém leia a Bíblia, estude teologia, conheça a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se não tiver a presença e o poder do Espírito Santo, esta pessoa não vai ter intimidade com Deus, não vai ter comunhão com Deus, porque essa intimidade, essa comunhão com Deus é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Segundo detalhe sobre crescimento espiritual, só o Espírito Santo pode nos fazer crescer espiritualmente. Olha o que fala o verso de número 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, Deus enviou o Espírito Santo para nos dar vida espiritual. Efésios capítulo 2, verso 1 diz que ele nos deu vida, estando cada um de nós mortos nos seus delitos e pecados. Quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entrou na nossa vida, nos deu vida. Estávamos mortos, ele nos deu vida e nos transformou em templo, morada de Deus. A partir deste momento, o nosso espírito foi ressuscitado, foi restaurado. E então nosso espírito, que tem os atributos da fé e da consciência, passou a governar a nossa alma. Na alma nós temos a nossa mente, nós temos as nossas emoções e nós temos a nossa vontade. E a nossa alma passou a governar o nosso corpo. O nosso corpo tem a ver
com os 5 sentidos, que é a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso olfato e o nosso tato. O homem espiritual, o seu espírito é o rei, que é conduzido pelo Espírito Santo, que a sua alma é a serva e o seu corpo é o escravo. Ele é guiado e dirigido pelo Espírito Santo, que dirige o espírito do homem, que governa a sua alma, e a alma controla o seu corpo. Então, o homem espiritual, ele deixa de viver pelo seu corpo, pelas coisas que ele vê. Isso em todos os aspectos da sua vida, seja no relacionamento, seja no casamento, seja no emprego, na empresa, nos seus empreendimentos, em todas as áreas da sua vida. Nós passamos a viver pela direção do Espírito Santo de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos sobre crescimento espiritual é que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito Santo. E o verso de número 14 e o verso de número 15, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, o homem carnal, diz a Bíblia, que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que ele não aceita? Porque ele não tem Jesus no seu coração. Ele ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, ele continua morto espiritualmente. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual e a morte física. E quando essa pessoa morre sem Jesus, vem a morte eterna, isto é, ele vai passar a eternidade longe de Deus, separado de Deus, debaixo do juízo de Deus no inferno. Mas aqui nesta vida, o homem estando separado de Deus, ele não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, os valores espirituais para ele, como diz a Bíblia, são loucura. Então, você tentar explicar o amor, você tentar explicar as verdades do céu, sobre os anjos, sobre a cruz, você explicar as verdades da igreja, as verdades eternas para o homem que está morto espiritualmente, é como você tentar melhorar a vida de alguém que está morto. Você pode colocar roupa num homem que está morto, mas ele continua morto. Você pode passar desodorante, mas ele continua morto. Você pode penteá-lo, você pode, enfim, fazer o que quiser com ele, mas ele continua morto. Por quê? Porque ele não tem vida. Então, o homem separado de Deus, ele só consegue caminhar pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo que ele fala, pelo que ele sente cheiro, pelo seu olfato e pelo tato. Então, o homem natural, ele é regido pelos seus 5 sentidos. E então o seu corpo domina a sua alma, que controla o seu espírito, porque o espírito está morto. A consciência e a fé. Então, o homem natural, ele não tem consciência cristã, ele não tem fé em Deus, porque ele está morto espiritualmente. Então, quem reina no homem natural é o seu corpo. A sua alma é a serva e o seu espírito é o escravo. E o texto diz assim, e o texto é bem claro, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós compreendemos hoje na sociedade que, além dos aspectos físicos dessa pandemia, que envolve a todos nós temos que lavar a mão, todos nós temos que tomar banho bem direitinho, todos nós temos que nos higienizar, todos nós devemos usar o álcool gel, usar máscara. Então, essa parte todos nós devemos fazer, tanto o homem espiritual como o homem natural. Todos nós estamos vivendo o mesmo ambiente de desemprego, de dificuldades econômicas, de dívidas, de negociar a dívida. Então, todos nós passamos por esse mesmo problema. Mas existe uma diferença entre o homem natural, que só vê esse ambiente, e o homem espiritual. Aquele que confia em Deus, que tem a sua vida controlada por Deus. Nós sabemos que o homem espiritual, que cresceu em Deus,
ele não vai ficar com medo, ele não vai ficar apavorado, ele não vai ser dominado pela ira, ele não vai ser dominado pelo ódio, pela inveja. Por quê? Porque ele é guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Então, no meio desta crise, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para intervir. Nós sabemos que esta pandemia parece que está fora de controle da Organização Mundial da Saúde, até mesmo do ministro da Saúde. As pessoas não sabem dar as informações corretas, parece que está fora de governo, mas não está fora do domínio e do controle de Deus. Então eu creio que Deus está permitindo essa situação para produzir um crescimento na sua igreja, para avaliar o crescimento de cada um de nós. Porque uma coisa é levantar a mão na igreja, uma coisa é você dar glória a Deus, aleluia, dentro do templo. Uma outra coisa é você provar que é um homem espiritual diante da situação difícil que nós estamos atravessando. A Bíblia diz: se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Então hoje, Deus está olhando para nós e está dizendo: cresça. Vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por este momento. Eu estou na tua presença, Senhor, com teu filho. E eu te louvo, Senhor, porque no meio desta tribulação, o Senhor está no controle. Nós não entendemos, Senhor, tudo o que está acontecendo. Se as próprias autoridades estão confusas nos dados, nas estratégias, no que fazer, Senhor. Mas no meio desta pandemia, nós queremos, ó Pai, sermos homens e mulheres maduros espiritualmente. Nós queremos ser controlados pelo Teu Espírito. Senhor, nós não queremos tomar decisões baseadas apenas na nossa visão, na nossa audição, no mundo material. Porque nós queremos tomar decisões, Senhor, baseadas no Espírito, na fé, na nossa confiança em Ti, Senhor. Então, meu Pai, revela-te a nós. Fala ao nosso coração, ao Teu filho que está orando comigo agora, junto com a sua família. Senhor, dá a Tua palavra a ele. Fala diretamente ao seu coração, para que ele tenha paz e alegria, Senhor. E a certeza de que nós vamos passar pelo meio dessa tragédia. Senhor, eu oro por aqueles que já perderam alguém especial na sua família. O seu coração está sangrando, a dor que ele está sentindo. Mas eu oro para que venha o conforto do Teu Espírito. Mas não deixa o Teu filho perder a fé, Senhor. Mas que ele creia em Ti e que o Senhor está no controle de tudo isso. E quando passar, Senhor, esta epidemia, meu Pai, o Senhor vai mostrar para ele o propósito, a razão em tudo isso para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá a Tua graça. Em nome de Jesus, nos dá força para vencer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amanhã estaremos juntos. Continue firme na nossa campanha de oração e jejum, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.